Olá, meus queridos alunos. Espero que todos estejam bem. Então, vamos iniciar a gravação de aula de hoje. Nós vamos falar sobre o Imposto Territorial Rural, que foi uma dos conteúdos que ficou faltando ali para nossa avaliação. Então, vou passar essa aula hoje para vocês. Tá bom? Então, espero que vocês aproveitem bastante, possam assistir esse vídeo aí de forma mais calma, tranquila. É uma aula muito tranquila, falar sobre ITR, que é o Imposto Territorial Rural, é bem tranquilo, é uma matéria fácil, é um imposto fácil, até porque é um imposto que a gente tem uma vivência muito grande, então, seja a pessoa que tem uma área rural, provavelmente ela já deve ter ouvido falar desse imposto. Então é bem tranquilo, vai ser uma aula muito tranquila. Eu acredito que a gente não ultrapasse aqui a meia hora, 45 minutos de aula. Eu acho que isso é muito ainda, tá? Mas vamos iniciar aqui o nosso conteúdo, e esse conteúdo eu vou estar disponibilizando para vocês nas plataformas da faculdade. E se vocês tiverem dúvidas, vocês podem me chamar lá no meu Instagram, @Catiene Santana. Então me sigam lá, porque vai ter muitas dicas para as avaliações bimestrais, tá bom? Então não deixem de me seguir. Então vamos iniciar aqui, galera. Vamos falar sobre o Imposto Territorial Rural. Esse imposto territorial rural é um imposto de competência da União. Então, nós temos ali a Lei 8.847 de 94, que cria esse imposto, e nós temos o Decreto 4.382, que visa ali, de 2002, que visa a regulamentar esse decreto. E esse decreto, ele é instituído lá na Constituição da República, no artigo 153, inciso 6 da Constituição. E como eu já disse, mas não basta, não cansa repetir, ele é um imposto de competência da União, né? Então, ele é, em relação à sua finalidade, se fiscal ou extrafiscal, ele é totalmente um imposto extrafiscal. Como a gente já estudou, a gente já sabe que aquele imposto fiscal é aquele imposto que visa propriamente a arrecadação do Estado. Já o imposto extrafiscal é aquele que, além da arrecadação, visa ali estimular ou desestimular a conduta do contribuinte. E por que então o imposto territorial rural ele é extrafiscal? Porque é justamente a União, o Estado, visando intervir na propriedade privada, tá? Para inibir a manutenção de latifúndios improdutivos. Então, aquelas pessoas que possuem terras, propriedades privadas, mas que não estejam ali produzindo com estas terras, pode sim a União, exercendo seu poder de polícia, fazer o uso destas terras para fins de reforma agrária. Então, há essa situação, há divergências sobre isso, né? A gente tem muitos posicionamentos em relação a isso, mas sim, essa extrafiscalidade do imposto territorial rural. Então, não vamos nos ater a divergências sobre esse assunto, mas é uma das funções ali do ITR, é justamente inibir a manutenção de latifúndios improdutivos. Então, o Estado ele usa ali o seu poder de polícia nessa situação, né? Então, assim, ó, então tá bem aqui assim, ó. Deixa eu só colocar aqui uma canetinha, deixa eu ver se eu consigo diminuir a ponta dessa canetinha. Não, acho que eu não consigo diminuir, mas eu vou escolher aqui um amarelinho, só pra gente. Então, tá aqui, ó. Então, ele tem o que? A intervenção, ó, na propriedade privada. Não, ele não é. Eu pensei que ele fosse. Deixa eu pegar a canetinha mesmo aqui. Então, ó, a intervenção na propriedade privada, né? Então, aqui o Estado, sim, ele exerce o seu poder de polícia para inibir a manutenção de latifúndios improdutivos, tá bom? E qual que é aí Aqui a borrachinha, olha, achei, muito bem, a professora está ficando tecnológica, vocês estão vendo? Então, quanto ao lançamento, o lançamento ele é feito por homologação, tá? Então, o lançamento ele é feito por homologação. Por que ele é feito por homologação?
Porque é o contribuinte que sabe ali a dimensão das suas terras, é ele ali que sabe a metragem exata, a dimensão de suas terras, e ele que informa essa situação para o fisco. E o fisco vai apenas homologar aquilo que o contribuinte esteja ali levando à fazenda pública, tudo bem? E a gente no decorrer da aula, a gente vai falando muito mais como que é a base de cálculo, como que funciona, e a gente vai entender mais ou menos o porquê que é por homologação a situação do ITR. Então, vamos continuar aqui. Acho que eu tenho que fechar aqui, não sei. Vamos ver. Deixa eu diminuir aqui a. Legal. Vamos diminuir aqui a. Gente, essa aqui é uma gravação nova, uma tecnologia nova da Prof. Mas eu acho que eu tenho que. A gente vai aprendendo e se adaptando aqui, gente. Então vamos lá. A gente tem que entrar na tecnologia para acompanhar vocês, né? Se a gente quer fornecer o melhor, a comodidade, a gente tem que se aprimorar aqui também. Então vamos lá. Regra constitucional em relação ao ITR. O ITR, ele será progressivo, né? Ou seja, a gente vai ter ali alíquotas progressivas, então eu vou ter alíquotas crescentes, né? Então vai começar, por exemplo, 2, 4, 6, ou 1, 2, 3, enfim, vai ser alíquota progressiva. E nós já estudamos nas aulas passadas que as alíquotas progressivas, ela vem muito ali atrelado à capacidade contributiva do contribuinte, né? Então, quanto mais o contribuinte ele tem dinheiro, maior é a capacidade dele de pagar o tributo. Nesse caso, como não é a situação pessoal do contribuinte, sim a situação do imóvel, isso significa o quê? Quanto mais esse imóvel ali, ele não tem produção, maior vai ser a alíquota dele. Ora, a gente tem que levar em consideração que a finalidade dele é a extrafiscalidade. Então, o Estado, ele quer o quê? Ele quer desestimular a manutenção de propriedades que sejam improdutivas. Então, quanto mais aquele contribuinte tem terras que não produzem, maior vai ser a alíquota tributária. E quanto mais ele produzir nessa terra, menor vai ser a alíquota tributária, tá? Então, nós temos essa regra aqui constitucional. E a outra regra constitucional que nós temos é que não vai incidir em pequenas glebas rurais, tá? Definidas em lei, quando as explore o proprietário que não possua outro imóvel, que a gente chama de imunidade. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber aqui, o que são considerados pequenas glebas rurais. Porque quando a gente fala assim, não vai incidir sobre pequenas glebas rurais, tá, beleza. E o que são essas pequenas glebas rurais? O que incide essas pequenas glebas rurais? Então, vamos lá, a gente vai saber daqui a pouquinho ali quais são essas pequenas glebas rurais. Então, primeiro, ele tem que ser progressivo. Por que ele vai ser progressivo? Porque ele vai desestimular a manutenção de terras improdutivas. Segundo, não vai incidir sobre pequenas glebas rurais definidas em lei. A gente já vai analisar quais são essas pequenas glebas. Terceiro, será fiscalizado e cobrado pelo município que assim optarem. Aí a gente tem a questão da parafiscalidade. O que é a parafiscalidade? É quando a gente tem dois entes federativos unidos, imbuídos a uma determinada situação envolvendo um tributo. Isso é a parafiscalidade aqui. Então, eu tenho a competência tributária da União, ou seja, é a União que vai legislar sobre o imposto territorial rural, mas será o município, desde que optar. Tá? O município ele tem que optar através de convênio para ele desenvolver a capacidade ativa tributária. A União cria esse tributo, ou seja, ela legisla sobre esse tributo, mas poderá o município fazer a capacidade ativa tributária, ou seja, a função de arrecadar, fiscalizar e executar esse tributo. Então, é um tributo, é um imposto típico de parafiscalidade. Tudo bem?
Então, é obrigado o município a aceitar? Não, não é obrigado o município a aceitar. Tanto que a Constituição é muito clara. Os municípios que optarem para fazer ali a fiscalização e para fazer a cobrança desses tributos, tá bom? É, desde que não implique redução do imposto ou qualquer outra forma de renúncia fiscal. Ora, se a competência tributária é da União, pode então o município criar uma legislação no âmbito ali da Câmara Municipal, da Câmara de Vereadores, dizendo: vamos diminuir a alíquota do ITR, o contribuinte que mais cuidar do ambiente, fizer proteção às nascentes, fizer proteção à água, não produzir queimadas. Pode eu, prefeito municipal ou legislador, criar uma lei diminuindo a alíquota do ITR? Não, não pode. Por quê? Porque a competência de legislar é da União, tá? Não pode o município fazer esse tipo de lei. Não pode, isso é inconstitucional. Não vai. Por quê? Porque o município que assim optar, ele só vai ter a capacidade do quê? De fazer a fiscalização, de fazer a cobrança desse tributo. Tá lá no artigo 153, parágrafo 4º da Constituição. E outra coisa, 4, 50% do montante da arrecadação cabe ao município aonde estiver situado o imóvel tributado, facultado ao município que celebrar o convênio arrecadatório com a União ficar com a totalidade do imposto. Então vamos lá, que a gente tem que tomar cuidado nessa situação. Olha só, é, constitucionalmente falando, o município ele já tem 50% da arrecadação do ITR. Por quê? Porque aquela área, aquela terra, ela está localizada naquele município. Então, aqui em Porto Velho, por exemplo, tem ali a área rural e tem um determinado sítio, uma fazenda, alguma coisa dentro do município de Porto Velho. Automaticamente, quando a União arrecadar o ITR, obrigatoriamente, ela tem que devolver para o município de Porto Velho 50%. Tudo bem? 50%. Isso é obrigatório, isso é um repasse obrigatório. Tem que devolver. No entanto, se o município de Porto Velho optar através de convênio, tá? Falar assim, União, olha só, eu quero também fazer a fiscalização e a cobrança desse tributo. Deixa, coloca aqui comigo que eu vou fazer tudo. Eu tenho um povo, eu tenho um servidor público que consegue fazer tudo isso. Se os municípios optarem nessa situação, no caso do exemplo que eu dei aqui, Porto Velho, optar por essa situação de fazer a cobrança, de fazer a fiscalização, além não, ao invés de receber os 50%, ele vai receber 100% da arrecadação. Então, percebam que é por isso que o município pode ou não optar, porque tem municípios pequenos que não têm esse corpo de servidor para poder fazer a fiscalização, não tem um corpo de servidor eficiente para poder fazer a cobrança, para poder entrar com as execuções fiscais. Então, para esses municípios pequenos, vale muito mais a pena receber os 50%, que é o repasse obrigatório e deixar que a União faça essa fiscalização, essa cobrança. Ora, 50% já é meu, 50% já me pertence, porque a Constituição da República assim prevê. Então, eu não vou me preocupar em manter servidor público e manter uma estrutura administrativa municipal para poder fazer a fiscalização e a cobrança. Já tem municípios que, se optarem, ele pode ficar com 100% da arrecadação. Tudo bem? A União, ela fica com nada, né? Fica com 100% da arrecadação totalmente para o município, porque o município, ele vai fazer a fiscalização e a cobrança. Tudo bem? Vamos lá. E aí, como eu disse a vocês, o imposto, o ITR, ele não vai incidir sobre as pequenas glebas rurais. E o que são essas pequenas glebas rurais? A própria Constituição Federal, ela responde o que são essas pequenas glebas rurais, bem como a Lei 9.393 de 96.
Então vamos lá. São consideradas pequenas glebas rurais os municípios, os imóveis, perdão, com área inferior ou igual a 100 hectares, se localizada em município compreendido na Amazônia Ocidental e no Pantanal Mato Grossense e Sul Mato Grossense, 50 hectares, perdão, se localizado em município compreendido no Polígono das Secas ou na Amazônia Oriental, e 30 hectares, se localizado em qualquer outro município. Então, percebam, essas duas primeiras opções, deixa eu pegar minha canetinha aqui de novo, galera. A de 100 hectares, a de 100 hectares e a de 50 hectares, nós temos aqui, ó, deixa eu trocar essa cor, que essa cor não tá muito boa, não. Vou colocar um verdinho mesmo. Eu tenho aqui, deixa eu apagar esse aqui. Eu tenho aqui na Constituição Federal. Então, 100 hectares eu tenho na Constituição Federal e até 50 hectares eu tenho na Constituição Federal. Quem diz que as glebas localizadas em qualquer outro município até 30 hectares é a Lei 9.393 de 96. É essa lei que vai dizer ali que até 30 hectares não vai ser incidido o ITR. Tudo bem? Então, até 100 hectares na Amazônia Ocidental e no Pantanal, até 50 hectares no Polígono das Secas e na Amazônia Oriental. Então, só para título de curiosidade, a Amazônia Legal, né? E nós fazemos parte da Amazônia Legal, ela é dividida em Amazônia Ocidental e Amazônia Oriental. Né? E a gente vai entender, e aí vocês devem estar se perguntando: meu Deus, o que é a Amazônia Oriental? Quais são os estados da Amazônia Oriental? Jesus do céu, eu nunca vi isso. Polígonos das secas, eu não lembro de ter visto isso na aula de geografia. Eu acho que vocês devem ter faltado a aula de geografia, porque sim, a professora fala disso nas aulas de geografia, porque eu lembro disso, tá? Eu lembro. Se vocês não lembram, então vamos relembrar agora. Gente, Polígono das Secas é a região do nosso país que é lá do Nordeste e do extremo norte da região Sudeste. Tá? Então, todo o Nordeste e no extremo norte da região Sudeste, nós conhecemos ali como Polígono das Secas. A Amazônia Legal, como eu disse a vocês, ela é dividida em Amazônia Oriental e Amazônia Ocidental. Quais são os estados que compõem ali a Amazônia Oriental? Pará, Maranhão, Amapá, Tocantins e Mato Grosso. E da Amazônia Ocidental, no nosso estado de Rondônia, da Amazônia Ocidental, juntamente com o estado do Amazonas, Acre e Roraima, né? Roraima. Então, olha só, vamos aqui então voltar ali. Vamos focar aqui em Rondônia. Vamos focar em Rondônia. Rondônia da Amazônia Ocidental. Então, são considerados para Rondônia pequena gleba até 100 hectares. Então, até 100 hectares em Rondônia é considerado pequena gleba, logo não vai incidir o imposto territorial rural, porque a Constituição deixa muito claro que até 100 hectares, se localizado na Amazônia Ocidental ou no Pantanal Mato ou Sul Grossense, não haverá incidência do imposto territorial rural. Tudo bem? Então, tranquilo aqui. Beleza. Então, vamos falar agora sobre fato gerador. Fato gerador, como vocês já sabem, que já foi muitas vezes explicado em sala de aula, é a gente retirar do mundo abstrato das leis e colocar no mundo real, né? Então, tá lá na legislação, lindo e maravilhoso, dizendo quem serão os contribuintes, né, desse imposto. Então, quando esse contribuinte ele tira do mundo abstrato das leis, coloca no mundo real, ele pratica o fato gerador da obrigação tributária. Então, qual que é o fato gerador do imposto? É a partir do momento que eu me torne proprietária de um imóvel rural.
territorial rural. Então, eu pratico o fato gerador. Então, a lei diz assim, ó, quem tiver a propriedade, o domínio útil, a posse desse imóvel, né? Ele vai localizado fora da zona urbana do município, ele vai ser obrigado a pagar o imposto territorial rural. Então, a lei ela vai dizer isso aí. Lá no artigo 29, ó, do CTN, e no artigo 1º da Lei 9.393. Eu sou proprietária? Eu sou proprietária? Não, eu não sou porque eu não tenho terra rural. Então, para mim, eu não tenho obrigação de pagar esse imposto. Tudo bem? Então, eu não pago esse imposto. Porque eu não pratiquei o fato gerador. Para mim, essa situação está lá da lei, lá no abstrato da lei. Então, para mim, essa situação de propriedade, de ter o domínio útil, de ter a posse, para mim é uma hipótese de incidência. Para mim, isso não vai. Eu ia falar um termo aqui, mas não vou falar. Eu ia falar que aquele negócio não vai nem cheirar. Então é isso aí. Para mim não faz diferença nenhuma. Nenhuma, tá? Agora, para quem tem uma propriedade, para quem tem um domínio útil, para quem tem a posse desse imóvel que é localizado fora da zona urbana, esse sim, esse pratica o fato gerador, esse tira ali do mundo abstrato das normas e coloca no mundo real. Para essa pessoa, para esse contribuinte, ele vai ter que pagar o imposto, tá? Então, o fato gerador é a propriedade, o domínio útil, a posse de imóvel por natureza, localizado fora da zona urbana do município, em 1º de janeiro de cada ano. Tudo bem? Incidindo, inclusive, sobre o imóvel declarado de interesse social para fins de reforma agrária, enquanto não transferida a propriedade, exceto se houver emissão prévia na posse. Observação. Olha só. Observação. Vamos utilizar aqui uma cidade bem próxima da nossa, Candeias do Jamari. Vamos imaginar que nós temos uma propriedade rural no meio das limitações, na fronteira de Porto Velho e Candeias. Parte do imóvel fica em Porto Velho, parte do imóvel fica em Candeias. E aí? Quem vai ser competente ali? Vamos imaginar qual que é o dos dois municípios que tiverem ali, óbvio, né? A opção de receber esse determinado imposto, né, de fazer a arrecadação, a fiscalização e a cobrança. Vamos imaginar que nós temos ali um imóvel. Parte fica em Porto Velho, parte fica em Candeias. E aí? Quem que vai pagar? Então vamos lá, olha só. Se o imóvel pertencer a mais de um município, o ITR será devido aonde tiver a sede do imóvel. Então eu tenho ali, vamos imaginar aqui na nossa cabecinha, um imóvel gigantesco que fica parte no município de Porto Velho, mas a sede desse imóvel fica em Candeias. Eu posso ter até uma maior parte no município de Porto Velho, de extensão, tá? De hectares. Então, eu tenho mais ou menos ali acima de 100 hectares aqui, né? Então, vamos imaginar que eu tenha 200 hectares. Então, 150 fica para Porto Velho e 50 fica em Candeias, mas é em Candeias que fica a sede desse imóvel. A sede desse imóvel. Ali que tem todas as atividades administrativas dessa área rural. Então, vai ser o município de Candeias que vai ter a competência de cobrar e fiscalizar esse tributo. Agora, se não existir a sede, se não tiver a sede não fica na propriedade rural, fica na cidade ou fica em qualquer outro lugar que não tem ali naquela propriedade, o município competente para poder cobrar e fiscalizar esse tributo é onde tiver a maior parte do imóvel.
Nesse caso, vamos se valer do mesmo exemplo, eu tenho 150 hectares em Porto Velho e 50 hectares em Candeias, e a sede não fica nem em Porto Velho nem em Candeias, será competente para cobrar o município de Porto Velho. Tá? Por quê? Porque a maior parte do imóvel está localizado no município de Porto Velho. Tudo bem? Então vamos lá. E a questão, isso aqui é bem interessante porque diferencia do IPTU, tá bom? E a questão das edificações e construções não estão inclusas na base de cálculo. Então, diferentemente do IPTU, que sim, que inclui as edificações, as construções, que é tudo calculado de acordo com o metro quadrado construído, no ITR não. No ITR, as edificações, as construções não influenciam, tá? Não influenciam. Então, somente a propriedade, o terreno que integra a base de cálculo, é o que a gente conhece como terra nua. Então, somente a terra nua vai integrar na base de cálculo do ITR, tá? E quem são os contribuintes aqui do ITR? Quem são os contribuintes do ITR? Os contribuintes do ITR é o proprietário, o titular do domínio útil, o possuidor a qualquer título, tá? Então é quem tem a propriedade, é quem tem o domínio útil, é quem possui essa terra a qualquer título. Tudo bem? Tranquilo até aí, né, galera? Então vamos lá. E quando não ocorre o fato gerador do ITR sobre os imóveis considerados urbanos? E aí pode ter uma pergunta aí na cabecinha de vocês, professora, mas qual que é a diferença do imóvel urbano do imóvel rural? É porque ele está distante da cidade? É porque eu preciso pegar uma estrada sem asfalto para chegar lá? Não, 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 não. O que diferencia é a civilização, tá? A civilização, no que eu digo, não que não exista pessoas, tá, gente? Não tô dizendo isso. Tô dizendo assim que é a vida comum em sociedade. É no sentido da, assim, ó, é a situação de que eu tenho que ter, a lei fala assim, que para ser considerado uma área urbana, eu tenho que ter dois requisitos de cidade, dois ou mais requisitos de cidade. Por exemplo, eu tenho que ter asfalto, tenho que ter posteamento, tenho que ter calçadas, escolas, posto de saúde. Então, se eu tiver dois requisitos desses elementos que eu acabei de citar ou mais, isso é considerado área urbana, tá? Então, pode ficar até longe da cidade. Ah, minha casa fica muito longe do sítio aonde eu tenho. Ah, mas esse sítio eu pago IPTU. Por que você paga IPTU? Porque ali provavelmente deve ter posteamento, deve ter um posto ali policial, deve ter asfalto, deve ter calçada, saneamento básico. Se tiver, vai ser IPTU, não vai ser ITR. Mesmo que no interior dessa propriedade, você entre nessa propriedade, você olhe e é um verdadeiro sítio, um verdadeiro lugar de árvores, de animais, de frutas. Você se sente assim que realmente está afastado da vida urbana, assim, da vida da sociedade, assim, sabe? Mas que você paga o IPTU. Por quê? Porque quando você sai daquele imóvel, você se depara com a calçada, com meio-fio, com saneamento básico, alguns quilômetros ali para frente tem um posto de saúde, tem uma escola, tem uma igreja. Eu tenho resquícios de civilização, entenda o que eu quero dizer, tá? Senão, eu acho que não vou nem usar esse termo civilização, mas eu acho que vocês quiseram, acho que vocês entenderam o que eu quis dizer, mas de vida urbana, vida em sociedade, tá? Se não tiver, então vai ser o ITR. Tudo bem, galera? Tudo bem. Base de cálculo. Como eu disse a vocês, a base de cálculo ela não conta com construções e nem edificações. A base de cálculo, ela é o valor da terra nua tributável. Esse é o valor da base de cálculo, é o valor da terra núvel
núvel, da terra nua tributável, tá? O que a gente chama de valor fundiário, tá? Isso é o que é aí a base de cálculo do ITR, é o valor da terra nua tributável, que a gente chama de valor fundiário. E quais são as alíquotas? Como nós já vimos lá no início da aula, a alíquota ela é progressiva, porque ela tem aquela função de extrafiscalidade, que é justamente para desestimular terras privadas que sejam improdutivas, tá? Então ela varia, ó, ela tem uma variação aí bem peculiar. Ela tem uma variação aí, ó, ela tem uma variação, deixa eu apagar aqui. Ela tem uma variação de 3 a 20%, tá? De 0,03 a 20%. Isso a gente chega à conclusão de quê? Que essas alíquotas de 0,03 são terras altamente produtivas, né? Altamente produtivas. E 20% são terras que não têm essa produção, né, que não tem essa grande produção. Então, quanto mais a gente produz, menos a gente paga tributo. Enquanto menos a gente produz, mais a gente paga imposto. Tudo bem? Então vamos lá. Seguindo aqui. Atenção, olha uma atenção aqui para vocês. As áreas de preservação permanente, reserva legal, reserva particular do patrimônio natural, servidão, de interesse ecológico para a proteção de ecossistemas e áreas imprestáveis para atividade rural, elas são excluídas da base de cálculo. Tá? Então, todas as áreas de preservação ambiental, reserva do patrimônio particular, natural, perdão, servidão florestal, que seja de interesse ecológico ou que são imprestáveis para a produtividade rural, elas são excluídas da base de cálculo. Então, não entra na base de cálculo, tá? Logo, não há incidência ali do ITR nessas áreas, tudo bem? Então vamos lá, que eu trouxe aqui, ó, já estamos finalizando, como eu disse a vocês, a nossa aula não ia passar até de 45 minutos, deu 32 minutos aqui até agora, então vamos praticar aqui e eu quero que vocês respondam aí, tá? Quero que vocês respondam verdadeiro ou falso. O ITR será fiscalizado e cobrado pelos municípios que assim optarem na forma da lei? Verdadeiro ou falso? Vou dar 3 segundos para vocês responderem. 1, 2, 3. Quem respondeu verdadeiro, acertou. O ITR será fiscalizado e cobrado pelos municípios que optarem na forma da lei. Segunda questão aqui. Não há fato gerador do ITR em relação ao imóvel rural por acessão física. Olha que capciosa essa pergunta, mas ela não é difícil. Aqui você tem que lembrar lá da época que você estudou direito civil, quando vocês falaram de posse e propriedade, do direito das coisas, que a professora ou o professor ensinou para vocês ali, o que que era a seção física e o que que era a seção natural, né? E o que que é a seção física? A seção física é a construção, não vou dizer construção, tá? A seção física é aquilo que o homem produz, é o que o homem edifica, é o que o homem faz. Então, são as construções, são as modificações realizadas através do homem. Pronto, eu acho que esse é o conceito legal. As modificações realizadas através do homem. Então, quando eu falo assim, ó, não há fato gerador em relação ao imóvel por acessão física, ou seja, aonde o homem construiu, aonde o homem edificou, não há o fato gerador, tá? Errada essa questão. Por quê? Porque o fato gerador é ser proprietário, ter o domínio útil, ter a posse, né, sobre de qualquer natureza, a uma propriedade rural. Então, não tem nada a ver por acessão física.
Tudo bem? A construção, que é justamente a terra nua, né? Que é a base de cálculo ali é a terra nua. Então vamos lá, MPU. A base de cálculo do ITR é o valor da terra nua tributável, que é o valor do imóvel, excluído valores relativos às construções, instalações e benfeitorias. Dou até 3 segundinhos para vocês responderem, verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né? Então, a base de cálculo do ITR é, é o valor da terra nua tributável, sendo excluídos ali as construções, as instalações e a benfeitoria. Não é levado em consideração, tá? E aí, 35 minutos e nós finalizamos a nossa aula de imposto territorial rural. Espero que vocês tenham gostado. Esse slide já está lá no portal de vocês, lá no D2L. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem me procurar no Instagram, tá? Então vocês podem me procurar no Instagram e @catienesantana.com.br. Que Catiene Santana? Gente, eu tô viajando na maionese. Catiene Santana, é só isso. Lá no Instagram, eu já tava querendo dar meu e-mail aqui para vocês, tá? Mas tá tudo certo. Beijo para vocês, tenham um ótimo final de semana.